Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E está de volta ao Soundbite para mais uma semana, hoje com a entrevista do candidato presidencial, Gouveia Melo, à TV-CNN. Vamos ouvir em excerto. A eutanásia é dos problemas mais complexos que me pode colocar. Eu sou pró-vida e, portanto, teria dificuldades em deixar passar uma lei que de alguma forma facilitasse o suicídio assistido ou a eutanásia, como quiserem chamar. No entanto, há condições limites em que um ser humano pode ser submetido a uma tortura em vida. E nós, onde é que está essa fronteira que é difícil de definir? Nós temos que apostar, por exemplo, nos cuidados paliativos, nos cuidados continuados. Olá, Helena Pereira. Olá. E olá, Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. Helena, hoje começo por ti porque, como vimos neste momento, Henrique Gouveia Melo acabou por ficar fora de pé. Não estava à espera o candidato presidencial de ser confrontado com este assunto, é isso? Sim, houve várias coisas. Se Gouveia Melo estava à espera de falar sobre defesa e sobre a Constituição, não é? Eu acho que mas isso já o ouvimos falar muitas vezes. Exato, é mas eu acho importante que ele ouvi-lo estava, falar sobre outras coisas. Eu acho que ele estava mais preparado para esses temas e eu acho que assim permitiu ter uma visão de vários assuntos em que sabemos onde é que ele se posiciona. E antes de ir direto a isto da eutanásia, eu acho é que, no geral, pelas coisas que ele disse sobre eutanásia, sobre aborto, sobre cidadania, aulas de cidadania, sobre uma série de temas, deu para perceber que ele não é o candidato, primeiro não é o candidato de centro que ele diz que era. Ele é um candidato de direita, ou de centro-direita, não é? Eu acho que isso ficou muito claro e foi bom, lá está. Ainda bem que há entrevistas e que se percebe o que é que as pessoas pensam, porque acho que para já acabou esse mito de que ele não é PS nem PSD. Não é de direita nem de esquerda, que é de centro, como ele queria dizer. Acho que não. No caso da eutanásia, percebe-se que tem uma posição, no fundo, ele tem uma posição muito próxima de Marcelo. Acho que é igual, praticamente. Aliás, ele diz que se o assunto da eutanásia voltar... ele até diz mais, coisa que Marcelo nunca disse, que é se o assunto for parar às mãos, que ele manda para o TC. Marcelo nunca foi claro sobre isso sequer. Sabíamos que ele, por ser católico, tinha à partida uma posição de ser contra a eutanásia, mas ele nunca disse que, sem ver qualquer tipo de lei, que mandava para o TC. Sobre aborto, ele, além de declarar-se pró-vida, ainda disse outra coisa. Ou ele não percebeu bem a pergunta, ou percebeu-a. Eu estou a crer que ele percebeu bem a pergunta e que ele sabia o que é que está a dizer, que é, a pergunta que lhe foi feita é que Portugal é um dos países com uma lei mais restritiva do aborto. E se o assunto, se algum partido, ou se for aprovado, que dificilmente será, porque agora a composição da Assembleia de Direita, mas se for aprovado a alteração para alargar o período em que é legal o aborto, qual era a posição dele. E ele basicamente nem aceita que isso seja discutido. Ele diz que o aborto já está... Por acaso não concordo contigo. Não concordo contigo. Ele, não, é que ele na cabeça dele... Sabes o que é que eu achei? A lei como está bem. Foi aí que eu interpretei da parte de Gouveia Melo, confesso. E a forma como ele respondeu, acho que ele até ficou surpreendido de alguém sequer pôr a possibilidade de se alterar a lei de maneira a ela ser mais alargada ou mais flexível. É impressionante. É contra. Como ele fala. Contra. Sim, é completamente contra. E o outro tema realmente é as aulas de cidadania, em que se percebe claramente que ele acha que há um pendor ideológico na forma como as aulas são dadas e depois leva aquilo para a questão da defesa da pátria, não é? Que as aulas de cidadania são importantes, a seu ver, mas para defender valores como a defesa nacional. Portanto, quer dizer, eu acho que foi muito clara a entrevista neste aspecto. Ana Sá Lopes, o país perdeu um candidato que se situava entre a social-democracia e o socialismo e que agora se coloca à direita, é isso? Eu acho que de facto... desculpa, Ana, deixa-me só atropelar-te, só para terminar. Há outro ponto em que ele claramente está mais próximo da direita. É quando é perguntado sobre o Chega, ele recusa-se a classificar o Chega de um partido extremista. Eu acho que isso foi muito importante também. Desculpem lá, é só para... sustentar melhor o meu argumento. Ele fala de que é contra os dois extremismos. Diz, mas sobre o Chega, ele diz, essas palavras são suas, partido extremista. Sim, então, sim. como é que classificaria? E ele
não diz isso, não repete. Não, percebe-se que ele quer captar o eleitorado do Chega, porque ele faz uma distinção entre o apoio do partido Chega, que recusa, mas recusa. E os votinhos, que claramente, isso fica absolutamente claro. Aliás, é muito interessante que ele diz que recusa todos os partidos. Não é o Chega que ele recusa todos os partidos. Portanto, o Chega é mais um. E diz que não pode impedir André Ventura se quiser apoiar. A única coisa que ele diz é que não vai convidar para a sua comitiva, mas isso parece-me óbvio. Se ele não quer lá ninguém que seja representante do partido, dando barato que o Rui Rio já foi no passado, mas já não é, e eu acho que até Rui Rio é mais à esquerda que eventualmente que o VML, nesse aspecto. Se vamos por aí em algumas matérias, ou pelo menos será mais liberal do que o VML. O Rui Rio foi dos primeiros presidentes dos primeiros, na altura, deputado do PSD a defender a despenalização do aborto, por exemplo. Se calhar com o VML, ele disse que a lei como está bem, também não se manifestou contra a lei que está em vigor. Aí a pergunta, aí ele não foi explorada. A questão da eutanásia, eu não a colocava também num lugar apenas de direita. Não nos esqueçamos que o PCP sempre se manifestou contra a eutanásia. É uma questão acho que é uma questão moral, uma questão que ultrapassa essas fronteiras de esquerda e direita. Agora, as aulas de cidadania é que, de facto, acho que nem Rui Rio daria aquela resposta de que não queria conteúdos ideológicos. Isto é o discurso do Chega, e o discurso que, entretanto, o PSD foi beber ao Chega e que Passos Coelho catapultou naquele famoso, quando fez aquela apresentação daquele livro da família, da identidade e família. Portanto, obviamente que o Gouveia Mel viu onde é que o vento e neste momento o vento é como estar num barco, né? Olha o barco, vê como é que o vento vai, o vento está para a direita, ele vai para a direita. Eu até admito que ele seja alguém que se coloca entre o PS e o PSD, porque muitas vezes o eleitorado desses dois partidos também se confunde. E as pessoas às vezes votam no PS e votam no PSD. Mas percebe-se que quem está a captar... E ele insiste muito em dizer, mas depois, quando... eu achei muita graça a várias coisas, nomeadamente a colagem que ele faz a Rui Rio, também se tornou colagem na parte da justiça, a Rui Rio. E ele faz um grande discurso contra a justiça de Pelourinho, contra o sistema judicial. E diz que neste país não existe segredo de justiça. Que não existe segredo de justiça. Não, ele diz que não existe. Não existe. Completamente furado. Mas é engraçado que muitas das coisas que ele deve achar que são segredo de justiça não são segredo de justiça, mas porque o segredo de justiça é a exceção e não a regra. Mas isso, ele com o tempo vai ler os códigos penais e os códigos de processo penal também, ainda é cedo, não é? As eleições são só em janeiro. Mas ele diz uma coisa complexa que diz que fazem-se investigações e depois não dão em nada. Quer dizer, isto é um bocado Vox Populi. Estamos a falar, ele é um candidato a Presidente da República e fala do sistema de justiça, onde há separação de poderes, como falava o Rui Rio. Quer dizer, isto é muito, muito, muito complicado. Vai-lhe caber, no caso de ser eleito, nomear o Procurador-Geral da República. Vai ser o Zé da Esquina. É que, de repente, a ideia que nós temos é que, se calhar, ele vai identificar-se com alguém que tenha uma noção de justiça próxima dele próprio e que não seja, eventualmente, e que não veja assim tanta separação de poderes. Eu confesso que este momento assustou-me um bocado em termos da doutrina para a justiça, é a doutrina dos processos que não dão em nada. Quer dizer, alguns processos não. É a doutrina do Rio. Identifica-se totalmente. A do Rio está mais à direita que o Rio em alguns aspectos, sem dúvida, mas tentou esforçar-se em outras matérias para mostrar que tinha lido o texto constitucional e que até o lia melhor que o atual Presidente da República, nomeadamente quando diz que daria posse a Mário Centeno, na sequência da admissão de António Costa, e é evidente aqui, Marcelo não tem razão e Gouveia Mel tem, porque não se elegem primeiros ministros, mas elege-se um Parlamento.
Portanto, aqui em Portugal é que o trauma de Santana Lopes, que aconteceu há mais de 20 anos, marcou de tal maneira o sistema político que não é possível que de uma maioria parlamentar, admitindo-se o Primeiro-Ministro, apareça outro. E foi esse o pensamento, aliás, foi esse o pensamento, não, foi a ameaça de Marcelo Rebelo de Sousa no dia que António Costa tomou posse, dizendo que aquilo era uma maioria pessoal. Isso não há maiorias pessoais na Constituição, e Marcelo, o grande constitucionalista, aí não teve bem, e pronto, com o VML teria dado posse a Mário Centeno, ficamos a saber isso e ficamos também a saber que não teria dissolvido na sequência do chumbo do orçamento. Mas esta foi uma entrevista rica, comprida, em que se percebeu alguma coisa, em que ele estava, a GoVML estava com muito cuidado e a medir as palavras, a ver se não, por exemplo, nomeadamente nestas questões da Constituição, parecia que ele tinha levado uma sabatina da Teresa Violante, que é apoiante dele. Que deve ter levado, não devemos andar muito longe da verdade. É provável, mas ele estava ali com muitos cuidados relativamente à Constituição, quando já tinha dito os disparates. A parte da Justiça é que acho que ele está a extravasar ligeiramente a Constituição. E por isso mais vale ficar calado durante os próximos tempos, ou é melhor continuar a fazer a tour pelas entrevistas aos jornais, rádios e televisões? Espero que ele continue a fazer, porque um candidato, quer dizer, não se pode refugiar a partir de agora. Espero que ele continue. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Houve 2 assuntos que, como Presidente da República, eu achei que ele ficou muito aquém, que são matérias que eu acho que um Presidente deve ter uma posição mais que ele já devia ter refletido sobre isso. Tem a ver com a lei da nacionalidade, porque se há matéria, está bem que é da Assembleia, não é? Mas se há matéria que um Presidente pode falar é sobre a lei da nacionalidade, parece-me a mim. E ele aí teve aquela posição de qualquer coisa que seja aprovada, eu promulgo. E eu acho que no caso da lei da nacionalidade o Presidente tem mais uma palavra a dizer do que noutra lei. E no caso da política externa, no caso de Gaza, e no reconhecimento do Estado da Palestina, que também parecia que ele nunca tinha pensado no assunto, sinceramente. Parecia totalmente não tinha pensado no assunto. Por isso. Parecia que estava no fraca café. A defesa. Exatamente. Foi muito fraca a argumentação, pronto. Foi péssima a argumentação sobre Gaza, disse como ser humano, lhe fazia muita impressão. E é muito grave aquela situação do ponto de vista humanitário, o que é que está a acontecer? Aquilo não era humanitário, não é? Não, aquilo... É muito grave, pronto. Não, achei sinceramente que foi apanhado na curva, que de momento acho que é dos assuntos. É ter pensado, o que é que o embaixador de Israel... Do que é que o embaixador de Israel está a pensar isto? Não, e quando tu tens do lado do governo pessoas que têm uma posição muito mais firme neste momento, e muito sim, mais de condenar o que está a acontecer em Gaza do que uma pessoa que, à partida, quer ser Presidente da República com este governo, portanto... Mas e essa parte, por acaso, foi assustadora, tens toda a razão. Aquele momento, tanto o governo português como o Presidente da República Portuguesa já tiveram posições muito mais firmes do que aquelas pataquadas que a GoVML disse sobre Gaza, como se nunca tivesse pensado no assunto. Ou se fosse então... Isso foi um momento bastante mau da entrevista. Estamos demasiado de acordo. Menos na história do aborto, que eu acho que ele apenas queria dizer que concordava com a lei em vigor e pronto. Sobre o aborto o assunto está encerrado. Sobre a lei da nacionalidade, venha lá o que vier que eu assino. Estás a ver a diferença? Sim, mas ele, mas defende, mas pelo menos não é contra o aborto. Era só isso que eu queria dizer. Que não defende lá o rapaz da Eu acho que ele é contra, porque ele é pró-vida, só como aquilo está aprovado, ele acha que não se pode retroceder, pronto. Não se pode andar mais também, para a frente. Vamos esperar que o VML volte a falar, porque já vi que estes debates aqui na Soundbite são muito animados depois de GoVML falar. Quando há matéria. E coisas novas. Aconteceu muita coisa este fim de semana, mas amanhã voltaremos, se calhar, a mais coisas que aconteceram no fim de semana. Temos mais que conversar. Amanhã é o dia de termos uma nova Assembleia da República constituída e um novo Presidente da Assembleia da República. Vamos ver como é que correm as votações amanhã. Um beijinho. E até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.